Olá, pessoal! O nosso vídeo de hoje é muito especial, é um vídeo feito com todo carinho, de coração para você, porque nós vamos dar 10 dicas de livros. E são livros que nós tivemos a oportunidade de ler agora, durante esse período de quarentena. E já falando sobre por que eu escolhi esses livros, eram todos livros que eu tinha lido há muito tempo, na época que eu pegava livro na biblioteca da escola, e eu tinha muita vontade de reler esses livros. Então, eu tinha esses livros já comprados, mas não tinha tempo de ler. Então, quando começou esse período de quarentena, eu reli. Tem livro aqui que eu li 4 vezes. E eu vou dizer uma coisa: um livro bom, cada vez que você lê, você descobre coisas novas, você fica mais apaixonada. Então, meus 5 livros são livros que marcaram minha vida, livros que eu tinha lido há muitos anos e resolvi relê-los agora na quarentena. E aí eu quero perguntar para minha querida amiga Aline qual foi o critério que ela utilizou para escolher esses livros. São os últimos 5 livros que você leu, né? Sim, olá, Raquel. É um prazer, né, a gente fazer esse vídeo aqui, porque a gente ama ler, né? Eu costumo dizer que meu hobby principal é ler, o segundo é viajar, mas vamos falar hoje aqui sobre livros, né? Então, eu escolhi o seguinte: eu escolho os meus livros de acordo com a fase que eu estou. E nesse momento da minha vida, eu estou numa fase de autoconhecimento, de autodescoberta, né? De saber como eu funciono melhor, como eu sou e como eu posso me tornar o melhor ser humano para este mundo. Então, foi esse o critério que eu fiz agora. Ok, livros que combinem com essa fase da sua vida. Então, eu acho que meu critério foi matar a saudade. Você quer começar? Comece com a Sim, sua primeira claro. dica. Então, um dos livros que eu mais gostei nesses últimos dias foi O Maior Poder do Mundo. O Maior Poder do Mundo é escrito por um pastor chamado Tiago Brunet. Tiago tem uma história, coisa muito linda. Ele é criado, filho de pastores, e ele hoje mora nos Estados Unidos, em Orlando. Ele é casado e ele tem 4 filhos. E ele tem uma história muito linda, como eu falei. Ele é especialista em pessoas. Ele se doa demais. E ele fala nesse livro sobre quais são os poderes do mundo, né? Ele cita a fé, ele cita sabedoria, ele cita relacionamentos, ele cita dinheiro, ele cita networks. Então, ele vai citando e vai falando que cada um tem, que às vezes a gente tem dinheiro, mas não tem relacionamentos, né? E a gente precisa alinhar todos esses poderes que nós disponibilizamos para conseguir as coisas que a gente almeja, né? Ao mesmo tempo, as pessoas têm muito network, têm muito conhecimento, mas não têm dinheiro. Então, ele começa, fala de cada um e depois ele junta todos e vai falando a importância de que cada um tem nas nossas vidas. Minha primeira dica é um livro muito especial para mim, um livro que marcou minha vida, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. E é um livro que foi publicado em 1890, em forma de capítulos, numa revista periódica, mas em formato de livro, ele foi publicado em 1891. Eu acho tão interessante como esses livros tão antigos, livros de 120, 130 anos atrás, ainda conseguem mexer com a gente. Falando rapidinho, fazendo um resumo aqui da história, nós temos Dorian Gray, que um belo dia é pintado, um pintor faz um retrato dele de corpo inteiro, ele fica encantado ali com aquela figura, e ele faz um pacto para não envelhecer, para ficar eternamente jovem, e quem envelhece é o retrato. Então, um resumo muito resumido da história é esse. O retrato de Dorian Gray envelhece enquanto ele fica eternamente jovem, eternamente belo, em busca do prazer, com a vida bastante desregrada, né? Ele conhece o Lord Henry, que apresenta para ele a filosofia hedonista, que diz que o homem se realiza através do prazer, né? O prazer é o bem supremo da vida humana, e ele escolhe aproveitar a vida de uma forma muito livre e não envelhecer. Até que um belo dia ele encontra o retrato dele, mas aí quem não leu essa obra, eu recomendo muito que leia. O Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, 1891. Então, pessoal, na sequência, o nosso terceiro livro, o meu segundo livro seria esse aqui, ó, O Poder da Ação. Seguindo na sequência do autoconhecimento, esse livro, ele mostra um pouco, né,
como nós podemos funcionar melhor como ser humano. Uma das coisas, tem cada relato fantástico, tem alguns estudos que ele cita os científicos, e um aqui que me chamou a atenção foi o seguinte, a Lindy Lozada. A Lindy Lozada fala o seguinte, um estudo do próprio cientista Lozada, que fala que a cada uma crítica nós devemos fazer, em média, de 6 a 8 elogios para anular aquela crítica, porque esse estudo mostra que, diferentemente do que nós fazemos diariamente, que é criticar os nossos filhos, pessoas, os nossos subordinados, na intenção dela melhorar, ele mostra que não é assim que funciona. Quanto mais a gente elogia, mais a pessoa ela quer mostrar melhor. Só que esse estudo também mostra que tem que ser de 6 a 8, nem menos, porque desestimula a pessoa, e nem muito, nem acima de 10, nem 11, porque também o estudo mostrou que quando você faz muitos elogios, por exemplo, um casal, ou os pais para os filhos, você cria filhos mimados, incapazes de ser independentes no futuro, porque eles são tão elogiados, eles se acham tão capazes, que eles acabam não fazendo mais esforços. Então, o ideal é fazer de 6 a 8 elogios para cada crítica que a gente fala de uma pessoa. Isso é só uma pitada de uma das coisas que está nesse livro. Então, eu super indico esse livro, O Poder da Ação, se você está na mesma fase que eu, do autoconhecimento. A minha segunda dica e a quarta dica da nossa lista é O Grande Gatsby. Esse livro até virou filme. Era um livro que eu queria reler há muitos anos, do grande Scott Fitzgerald, publicado, gente, em 1925. Eu acho que eu só tenho um livro antigo aqui na minha lista. Publicado em 1925. E ele conta a história de um rapaz, um comerciante, que quer viver de literatura, Nick. Nick se muda e se torna vizinho do grande Jay Gatsby. E esse Gatsby, ele é um milionário que dá festas extraordinárias. Ele começa a frequentar essas festas até que ele conhece Gatsby, e Gatsby tem um interesse especial em Nick, porque Nick é vizinho de um amor antigo de Gatsby. E Nick descobre também que Gatsby só dava essas festas na esperança de que esse amor antigo aparecesse. Daisy, é uma grande história de amor. O filme também é muito bom, eu recomendo. Tá aqui o livro está até com a capa do filme, com Leonardo DiCaprio, que protagoniza o filme, mas o livro é insuperável. O filme é bom, mas o livro é muito, muito, muito bom, do grande Scott Fitzgerald, publicado em 1925. Então, a nossa quinta dica, que é a minha terceira dica, que foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, foi O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Esse livro foi uma indicação de um curso que eu fiz de inteligência emocional, e eu amei essa dica, valeu muito a pena. Esse livro é de Robin Sharma, é um livro que ele conta a história dele, é um advogado muito bem-sucedido, um advogado americano, e só que ele está vivendo no piloto automático, acordar, levantar, ir para o trabalho, aquela vida louca, frenética, de muito dinheiro, muito prestígio, ele é muito rico, porém, a essência dele, ele se depara que ele está perdido. Quando? Quando ele sofre um ataque cardíaco, ele tem na faixa dos 30 a 40 anos, e ele fica muito mal, fica no hospital. E ele recebe o diagnóstico, se ele continuasse com aquela vida, em pouco tempo ele iria morrer, porque todos os exames dele estavam alterados, e ele se depara, como assim? Vou ter que mudar de vida. E ele muda radicalmente. Ele sai dos Estados Unidos, vai fazer uma experiência transcendental, interior de autoconhecimento, vai para o interior da Índia, fazer morar um tempo com os monges, e, para nossa surpresa, ele também se torna monge. Por um tempo ele fica lá, criando essas experiências, vivenciando, se autoconhecendo. Quando ele retorna para os Estados Unidos, ninguém reconhece ele. Os sócios que achavam ele supra-sumo, supra-top, nem reconheceu fisicamente, porque ele rejuvenesceu tanto externamente como interiormente, que a vida dele mudou radicalmente para melhor. E ele chegar ao ponto de vender a Ferrari dele. Vendeu tudo que ele tinha de mais prestígios por uma vida simples, mais feliz, uma vida de consistência, uma vida de significado, de propósito. Ele ressignificou a vida dele toda e ele segue feliz para escrever a história dele. Foi muito legal esse livro também.
Gente, o terceiro livro da minha lista e sexto livro da nossa lista aqui de 10 livros é O Amor nos Tempos do Cólera, do grande escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Esse livro foi escrito em 1985. É uma obra maravilhosa. Eu considero a maior história de amor de todos os tempos, maior até do que Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, porque esse amor ele dura décadas e décadas. Esse livro conta a história de Florentino e Firmina. Florentino entrega correspondências na casa de Firmina e ele se apaixona por ela, eles começam a ter um namorico, só que Lorenzo, pai de Firmina, ele é contra o namoro, porque Florentino é um rapaz muito humilde, e o que ele faz? Ele tira a filha da cidade para que a filha passe alguns anos fora, e quando ela volta, a paixão que ela sentia já não é a mesma paixão, só que a dele é a mesma. E o livro todo vai narrando a vida deles dois, ela casada, a vida dela toma outros rumos, ele acaba até se relacionando com outras mulheres, mas o amor dele nunca muda, é um amor inabalável, é um amor eterno. Eu considero a maior história de amor da literatura a que esse livro retrata, O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Então, pessoal, seguindo na sequência do autoconhecimento, eu li este livro, que eu super recomendo também. Li 2 livros nesse período de Tiago Brunet, aquele pastor que eu havia falado do primeiro livro, do Maior Poder do Mundo. E esse livro é Especialista em Pessoas. É um dos livros mais recentes dele. Esse livro é fantástico. Ele fala, entre várias coisas que ele fala, do tipo de pessoas que nós temos ao nosso redor, que são as pessoas, por exemplo, íntimos, nossos pais, nossos filhos, os necessários, o tio, o avô, tia, e os estratégicos, são aqueles amigos mais longe, né? E quando a gente souber classificar cada um na sua categoria de amigos, nós nunca mais vamos nos deparar com decepções, porque uma das coisas que ele fala é que quando a gente conta um segredo para algum amigo, um amigo contou esse segredo para alguém, não é culpa dele, é culpa nossa, porque a gente não conseguiu colocar ele na categoria certa. Então, desde o momento que a gente aprende a colocar as pessoas na nossa categoria de amigos íntimos, necessários ou estratégicos, a gente vai saber lidar melhor com eles, porque amigos, muitas vezes estratégicos, não pode ser contado segredos. E, infelizmente, numa reunião, numa comemoração íntima, a gente acaba contando coisas para esse tipo de pessoas que são estratégicas e elas não estão habilitadas para ser seus amigos íntimos e acaba contando segredos. Então, esse livro é fantástico, porque é a partir desse momento que eu li esse livro, eu comecei a catalogar, vamos dizer assim, né, as pessoas ao meu redor e a gente saber lidar melhor com as pessoas. Bom, meu quarto livro é um livro que eu amo. Esse aqui eu já li 4 vezes. É uma obra-prima. Também tem mais de 100 anos. Metamorfose, do grande Franz Kafka, escritor de Praga. Estive em Praga, estive na casa de Franz Kafka. Queria muito ter essa honra de estar no lugar onde esse grande escritor esteve. Esse livro ele foi publicado em 1915, embora ele tenha sido escrito em 1912, mas só foi publicado em 1915. E por que eu diria que é uma obra-prima? Porque se você ler esse livro, você pode viver 200 anos que você não vai esquecer dessa história. Eu vou até ler só a primeira frase desse livro. Uma manhã, quando Gregor Samsa acordava de sonhos ansiosos, descobriu que, em sua cama, havia se transformado em um monstruoso inseto verminoso. Ele era um caixeiro viajante, esse rapaz, Gregor Samsa, sustentava toda a família, mãe, pai, irmão, trabalhava para pagar uma dívida do pai, ele se doava por essa família. E, de repente, ele acorda um inseto. E o livro vai contando a convivência dessa família com esse inseto, a forma como a família tem repulsa dele e como vão isolando ele, deixando ele de lado. Sabe o que eu acho fantástico logo no início desse livro, que me chamou a atenção, da primeira vez que eu li, que eu não conseguia acreditar, é que ele acordava um inseto e ele estava preocupado com o horário dele de pegar o trem para ir ao trabalho. Então,
Franz Kafka consegue fazer isso numa obra que é uma obra fascinante. Esse livro, ele é um livro curto, ele é um livro fácil de ler, e ele é um livro que muda a sua forma de pensar, faz você refletir sobre um monte de coisas, sobre a forma como a gente se doa para os outros, sobre a dedicação que a gente tem ao trabalho, sobre a nossa inutilidade. Acho uma obra-prima e eu acho que ninguém poderia passar por essa vida sem ler esse livro. Metamorfose, Franz Kafka. Seguindo na sequência, a minha última recomendação que eu tenho lido ultimamente, a nossa nona indicação na nossa lista é a famosa Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia especial, é a Bíblia da mulher, e esse livro é eterno, né? O livro mais lido do mundo. Aqui está o nosso manual de instrução que Deus escreveu para a gente, né? Esse livro eu estou lendo agora, li ano passado, estou lendo agora e continuarei lendo. Diariamente, eu me proponho a ler pelo menos no mínimo 3 capítulos da Bíblia. E vou me aprofundar, estudar naquilo, porque sempre tem algo, por mais que a gente leia e releia, sempre tem algo para nos acrescentar. Então, essa aqui é a minha supra-sumo indicação de livro. Minha última dica é um livro que eu amo tanto, mas tanto, que eu tenho 2 edições. Eu tinha lido essa edição, que eu acho linda, capa dura, e aí achei essa edição, que tem a imagem do filme, também capa dura, e é uma edição bilíngue. Esse livro também é antigo, tem mais de 200 anos. Essa obra foi publicada em 1813, quando Jane Austen tinha menos de 21 anos. E eu me pergunto como é que uma menina com menos de 21 anos é capaz de escrever uma obra-prima como essa, Orgulho e Preconceito. Falar rapidinho da história, nós temos 2 personagens principais, que é Elizabeth Bennet, uma moça inteligente, curiosa, independente, com um pensamento muito à frente da sua época, né? Parecia não ter sido uma moça feita para o casamento, um olhar muito crítico sobre todas as coisas. E ela conhece o orgulhoso Mr. Darcy, um cara muito rico, dono de grandes extensões de terra. O primeiro encontro entre eles, eu não diria que é amor à primeira vista, porque ela não gosta dele, ele também não gosta dela, mas aos poucos essas 2 pessoas tão orgulhosas, ela também é orgulhosa, e de personalidades tão diferentes, vão se aproximando, vão se apaixonando. Eu considero uma obra linda, 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 e é uma grande história de amor, e não tem um único beijo, não tem, não precisa ter beijos, mas vale a pena ler. Orgulho e Preconceito. Essa edição aqui é porque eu queria ler em inglês também, mas essa aqui eu considero mais bonita, não sei, eu gosto, esse livro que eu comprei no sebo, então ele tem páginas amareladas que eu amo, manchadinhas, eu adoro livro com cheiro de livro velho, páginas amareladas, e é minha última dica, Orgulho e Preconceito. Então, pessoal, essas 10 dicas que demos de livros agora, compartilhamos com vocês, temos muitas mais opções. Eu gostaria de que você falasse rapidinho, Raquel, suas 5 dicas, por gentileza. O Retrato de Dorian Gray, O Grande Gatsby, O Amor nos Tempos do Cólera, Metamorfose e Orgulho e Preconceito. E os meus foram O Maior Poder do Mundo, Especialista em Pessoas, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, O Poder da Ação e o clássico mais lido do mundo, a Bíblia. Pois é, tenho várias opções, desde os clássicos, a autoajuda, autoconhecimento e a Bíblia, claro. Inclusive, esse vídeo que estamos fazendo foi uma das indicações dos nossos seguidores. Pois é, se você quiser mais indicações, mais sugestões, teremos o maior prazer de compartilhar, porque, afinal, isso é um dos maiores hobbies que nós temos, eu e Raquel. Então, pode compartilhar com a gente, pode pedir opiniões que estaremos dando com o maior prazer. E não deixe de se inscrever no canal e continue dando dicas para que possamos fazer vídeos legais para vocês.